Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo numa estrutura que simplesmente molda todos os nossos pensamentos e reações no dia a dia. Tudo isso baseado no trabalho incrível de Judith Beck. Vamos pensar numa situação super comum. A gente manda uma mensagem, vê que a pessoa visualizou e nada de resposta. O que acontece na cabeça? Quase que na mesma hora a mente começa a preencher-se vazio. E, vamos combinar, geralmente com a pior história possível, né? Então, esse tipo de reação não é por acaso, não é aleatório. Na verdade, é o resultado de um projeto mental bem profundo, algo que os terapeutas cognitivos chamam de conceitualização cognitiva. Imagina que é como ter um mapa do nosso mundo interior. Cada pessoa tem o seu, um mapa único que está o tempo todo sendo atualizado e redesenhado com cada nova experiência que a gente vive. E aqui tem um ponto super importante. Esse mapa não é uma rua de mão única, de jeito nenhum. Os nossos pensamentos, sentimentos, até o nosso estado físico. Tá tudo conectado, sabe? Uma coisa influencia a outra num ciclo que não para. Ok, então vamos começar a explorar esse mapa. E o melhor lugar para começar é pela camada mais de fora, aquela que a gente consegue ver mais fácil. Os pensamentos que simplesmente pipocam na nossa mente o tempo todo. Vamos usar esse cenário, que é super do dia a dia, para a gente conseguir entender as diferentes camadas do pensamento e como, no fim das contas, elas se conectam. Essa primeira reação, sabe, aquela que vem num estalo, quase como um reflexo, isso é o que a gente chama de pensamento automático. É a camada mais superficial, a mais reativa desse nosso projeto mental. Tá, mas de onde vem esse pensamento automático? Por que essa reação específica e não outra qualquer? Para entender isso, a gente precisa cavar um pouquinho mais fundo e ir para as regras que guiam o nosso jeito de agir. Essas são, basicamente, as nossas regras pessoais. Aquelas frases do tipo, se eu fizer isso, então aquilo vai acontecer. E a gente vive seguindo essas regras muitas vezes sem nem perceber. São as estratégias que a gente cria para navegar pelo mundo. Essas regras são como um manual de instruções que a gente mesmo escreveu. Elas conectam o que a gente faz com o resultado que a gente espera ter. Quase como um jeito de tentar viver de acordo com uma crença ainda mais profunda, mais fundamental. E olha só, isso nos leva para o nível mais profundo de todos. A fundação, a base de todo esse projeto mental. As chamadas crenças nucleares. Elas são formadas lá na infância, com base nas nossas experiências, na cultura, até na nossa biologia. São as ideias mais centrais e mais fortes que a gente tem. E o curioso é que elas não parecem ser só opiniões. Para a gente, elas parecem fatos incontestáveis. E uma única crença dessas pode mudar completamente o jeito que uma pessoa enxerga aquela situação da mensagem, sabe? Para quem tem a crença de ser indesejável, o silêncio do outro vira uma prova disso. Já para quem se sente querido, o silêncio pode ser só um sinal de que a pessoa está ocupada e pronto. Certo, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. E a melhor maneira de visualizar como essas camadas todas se conectam é imaginar uma árvore. A base de tudo, a sustentação, são as raízes. Essas são as nossas crenças nucleares. Elas ficam lá no fundo, muitas vezes a gente nem vê, mas são elas que nutrem e sustentam todo o resto do sistema. Aí, subindo pelas raízes, a gente chega no tronco e nos galhos mais grossos. Essas são as crenças intermediárias. São as nossas regras, as nossas estratégias, que crescem direto daquelas raízes, dando forma e estrutura para a árvore toda. E por último, lá na ponta, temos as folhas. As folhas são os nossos pensamentos automáticos. São a parte mais visível, mas também a mais passageira. Elas mudam a cada nova situação, a cada estação, mas estão sempre conectadas aos galhos e às raízes que as sustentam. Entender essa estrutura é a grande chave do processo terapêutico. Porque ao mapear essa árvore, das folhas até chegar nas raízes, se torna possível ir além de só lidar com o que está na superfície. Dá para trabalhar na origem de tudo, na fonte dos padrões. Então, a grande reflexão que fica é essa. Quando a gente entende como funciona esse nosso projeto mental, a gente ganha uma capacidade incrível de observar os próprios pensamentos com muito mais clareza. E quem sabe, com essa clareza toda, não surge a chance de começar a redesenhar o nosso próprio mapa, né?